Buenas mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, abrindo caminhos na radiocultura.art, sintonizando agora as tecnologias aqui do QG Amarcura da minha casa e não mais nos estúdios da rádio. Iniciando essa transmissão, dando as boas-vindas para você que está chegando, para você que está sintonizado na Rádio 930M, para você que vai acompanhar agora ou depois pelo YouTube e pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no nosso oráculo semanal, a gente fala do céu da semana e essa semana estamos aí passando pelos dias 17 a 23 de março, com toda uma intensidade quentura do ano novo astrológico. Como assim ano novo astrológico? Sabe o que acontece, gente? A gente tem um calendário gregoriano e a gente tem um calendário astrológico. No calendário astrológico, a gente segue uma energia a partir do marco zero do signo de Áries. Então, quando o signo de Áries inicia, nós iniciamos uma jornada pelos 12 signos. Então, é por isso que cada pessoa comemora o seu aniversário em determinada parte, grau, dia, decanato do zodíaco. E nós vivemos coletivamente, astrologicamente, esse ciclo a partir do momento em que iniciamos este equinócio. E vamos sintonizar aqui só para aguardar as tecnologias chegarem até a mesa de rádio. E a gente vai dando sequência à nossa pura vida acontecendo. Vamos atualizando. Vou puxando aqui a energia para a gente falar então desse céu da semana, para que chegue a todas as plataformas disponíveis. Vamos falar sobre o nosso cenário oracular, sobre o nosso cenário astrológico. Então, assim, essa semana a gente vai fazer uma breve introdução. Deixa eu ajustar aqui. Vamos fazer uma breve introdução no ano novo astrológico. Quem tá aí? Tá me ouvindo bem? Então, maravilha. Vamos fazer um restart aqui para a gente falar da semana do dia 17 a 23 de março, introdução do ano novo astrológico, mas eu gostaria de pegar só o programa da Pura Vida acontecendo da semana que vem para falar melhor sobre esse ano novo astrológico que inicia do dia 20 para o dia 21 de março, com a entrada então do Sol em Áries. Existe uma programação, digamos assim, coletiva, que já vai nos trazendo essa virada de chaves, essa virada de ciclo, esse recomeço. Mas isso não é aleatório e muito menos automático. Assim como quando a gente comemora o nosso ano novo convencional, essa história de ano novo, vida nova, muitas vezes levam anos e às vezes nem acontece. Porque o marco de um novo ciclo coletivo, ele traz uma regência, uma reestruturação para que nós nos auto-observemos a partir de uma outra perspectiva. Como assim? As situações que já estavam em processo de mudança, as situações que já estavam se previamente reorganizando, elas começam a receber uma carga energética para se materializar e iniciar de fato uma outra fase, digamos assim, do videogame.
Agora, nós, como personagens desse jogo, nem sempre conseguimos acompanhar a mudança de fase. Para isso, a gente precisa de energia, de moedinhas de ouro, de recursos. E é isso que o autoconhecimento pode nos proporcionar. Então, diferente do calendário comum, o Ano Novo Astrológico, ele é também sincronizado e estudado e desenvolvido a partir destes marcos da natureza, para que a gente compreenda que o equinócio de outono no hemisfério sul e o equinócio de primavera no hemisfério norte, eles fazem parte já de uma programação natural de ajustes que acontecem a partir dos ciclos e reorganizações da nossa estrutura biológica na Terra. Mas a gente vive um momento muito doido, porque apesar de exercitarmos esse novo ciclo a partir de uma consciência e de um reequilíbrio de impulsos da natureza, como estamos hoje com esses equilíbrios naturais? Bastante desequilibrados, não é mesmo? Então, em relação a clima, em relação às frequências de onda, a tudo que a nossa tecnologia até então tinha como recursos para calibrar, para observar, para estudar, tudo isso entra numa outra reorganização, numa outra configuração. As datas e marcos que antes eram naturais e esperados já não são mais. Os dias quentes, quando é para se ter frio, os dias frios, quando é para estar calor, as variadas situações climáticas que provocam desastres e situações que saem daquilo que estava esperado em lugares alternados. Então, na prática, isso nos traz uma atenção redobrada para compreender o nível de consciência que a gente precisa ter para organizar determinadas situações daqui em diante, porque muito dessa restauração desse equilíbrio precisa ser trabalhado a partir do nosso nível de consciência individual, do que realmente a gente tem para fazer com esse aspecto, com essa energia do signo de Áries. Como é que você vai agir, como é que você vai iniciar e como é que você vai liderar aquilo que é a sua responsabilidade dentro da sua comunidade, do seu meio, daquilo que você de alguma forma traz como função, para que nesse momento você possa traçar metas, tomar decisões e se abrir para que esses novos caminhos se reorganizem a partir da ação individual. E quando essas ações individuais, quando você está fazendo o que precisa ser feito, com essa consciência de que tem um equilíbrio global da natureza que precisa ser restaurado, a gente compreende que as nossas escolhas precisam ser urgentemente também renovadas. Então, esses ajustes, eles começam a acontecer primeiro como reviravoltas. E quando a gente vai sintonizar aqui o nosso oráculo semanal, olhando para isso de forma temporal, essa mensagem introdutória falando sobre o Ano Novo Astrológico, claramente está trazendo situações que estão ali vibrando de forma mais intensa no campo, mas que serve muito para que a gente olhe para o momento do aqui e agora e, ok, do dia 17 a 23 de março, a gente falou na semana passada sobre o céu retrógrado, sobre revisões, sobre recomeços, sobre a importância da gente fazer um reset energético numa série de áreas da vida, na forma como a gente conduz as situações, para estar presente nos próximos novos ciclos, novas interações e nesse novo despertar de força de uma forma mais coerente, mais autêntica. E se é tempo de agir, a minha ação precisa estar então clara para mim mesmo. Todos nós temos o signo, a qualidade, a frequência de Áries nos nossos mapas, na nossa vida. Tudo precisa começar de algum ponto.
tudo inicia de algum lugar. E a energia, a frequência de Áries, aonde está localizada na nossa programação individual, ela não espera para ver o que vai acontecer. Ela não hesita, ela inicia. Ela dá o start do jogo. Ela faz o movimento de impulsionar. Então, se você sente que precisa virar uma chave, se você sente que precisa tomar uma decisão, dar um primeiro passo, essa é a hora de mobilizar tudo isso. E a gente fala muito sobre isso, sincronizar geralmente aqui no Brasil com esse pós-carnaval, com esse momento de preparo para Páscoa. Então, a gente também incrementa essa visão, a situação de que estamos sim num grande momento de início. Vamos olhar para os sinais que o universo nos traz através desses recursos astrológicos, desses recursos oraculares, não com o nível de eu acredito ou não nisso, mas com esse nível de compreensão de que essas informações, elas também estão disponíveis, assim como qualquer conhecimento, para que a gente ajuste a nossa frequência, a nossa consciência, e entenda que aquilo que precisa chegar na nossa vida já está presente. Agora, o que nós vamos fazer com isso é que realmente tem uma grande importância. Então, esse pensamento, ele já não somente sobre a prévia do ano novo astrológico, do ingresso do Sol em Áries, traz esse impulso, esse chamado para liderar os assuntos que já fazem parte da sua vida, como também estamos mais uma vez entre eclipses. Então, se a gente teve um eclipse na semana passada, assim que muda o outro ciclo da Lua, a gente vai para um outro eclipse. E aí a gente tem esse corte energético de situações que se abrem para ser vistas, que vêm para a superfície para serem resolvidas, e aí a gente tem esse momento de depuração, de tomar ações e fazer essa liberação para o eclipse de, se não me engano, aqui dia 25. Então, esse chamado para trazer essas verdades para as nossas conexões e abandonar algo que está sendo muito falado lá nos backstages dos trabalhos aqui do Amarcura, nos atendimentos, nas aulas rituais, que é a questão das dependências emocionais e dos desequilíbrios nas trocas. A gente fala muito sobre as trocas justas, ou seja, aquilo que você entrega é correspondente ao que você recebe e vice-versa. Então, quando a gente está em meio a situações de mudança, mas não consegue avançar e se desvincular de algumas coisas, porque a nossa verdade não está estabelecida naquela conexão, seja num relacionamento afetivo, seja num trabalho, você vai vendo as situações, mas você tem medo do que os outros vão pensar, de uma atitude que você vai tomar, mas que você não quer ficar desconfortável, você quer aparentar um determinado tipo de papel, de ideia, mas aquilo acaba te atrasando para fazer o que precisa ser feito. E aí, no meio disso tudo, dessa reflexão sobre as nossas dependências emocionais, sobre os desequilíbrios nas trocas, sobre como isso, de alguma forma, vai falar sobre esses marcos de eclipses, mas eu particularmente acho que isso é só um detalhe, que isso não, assim como todo o cenário, né? Isso não é determinante para falar como é que nós vamos receber e nos orientar. Isso é consciência individual. O papel de olhar para o céu astrológico e para os oráculos é para que a gente entenda que nós temos recursos internos, não para que aquilo nos limite e para que a gente saia falando, sim, estou surtando porque teve este eclipse, estou surtando porque agora o Sol está em Áries, ou estou desequilibrada porque Mercúrio está retrógrado. Não é este o papel. Então a gente não pode se limitar a olhar para esses marcos entre
momentos e frequências mais densas para justificar aquilo que a gente não consegue trabalhar individualmente, para se isentar da nossa responsabilidade de aproveitar essas frequências disponíveis que são sempre neutras, mas que trazem valores, que trazem frequências, que trazem ajustes necessários como um todo, e a gente não pode se isentar da nossa responsabilidade para transformar aquilo num obstáculo. Então, quando a gente está falando aqui sobre este entre eclipse, sobre ano novo astrológico, sobre esse momento onde a roda está girando e as situações estão abertas e disponíveis, é para se ajustar consigo e com a sua própria consciência, não para se isentar da própria energia e deixar que as situações simplesmente sejam justificadas por isso. Outro assunto que muitos de vocês têm trazido e têm comentado são essas oscilações incomuns na frequência de Schumann, essas ressonâncias eletromagnéticas que impactam a nossa consciência e a energia do planeta. E o que acontece a partir de agora? Como eu disse no início, quando a gente estava ajustando ainda o nosso tempo aqui do programa Pura Vida Acontecendo, eu falei sobre as nossas tecnologias e aparelhos de medição de uma série de estudos, eles simplesmente não estão conseguindo rastrear determinadas frequências como antes. Então, as pequenas e grandes oscilações, elas já não serão mais medidas da forma como estavam sendo medidas. Sim, sentimos efeitos físicos quando todas essas alterações, tanto biológicas quanto tecnológicas, quanto frequenciais no campo eletromagnético, estão acontecendo. Então, naturalmente, principalmente para quem tem mais sensibilidade, aumenta a intensidade, porque é como se a gente ficasse sem filtros externos. Então, é insônia, é dor de cabeça, é aquela sonharada intensa, aquela noite agitada, mudanças bruscas de humor, uma sensação de desorientação temporal. Isso não é novidade. Isso já acontece com a maior parte das pessoas, mas algumas estão mais ligadas, acompanhando isso, olha só que interessante, se observando, se percebendo. Aqueles que têm contato com a espiritualidade vão usando os seus recursos. A gente sempre fala sobre a importância de trazer esse aterramento através dos banhos de ervas, da terapia, e vai usando momentos e situações para se aprofundar nos próprios estudos. Agora, para quem está louco, se batendo com milhares de coisas para resolver, esse é o momento de parar e perceber, calma, não é só problema seu, não é só você que está passando por isso, é mundial. Agora, cada pessoa também tem a sua própria frequência, tem o seu próprio ritmo e precisa se concentrar, principalmente agora, urgentemente agora, em cuidar de si para que esteja mais íntegro nas suas áreas de atuação, desde o seu núcleo familiar até os lugares aonde existe exposição externa, para que a gente não se torne coletivamente zumbis desorientados atemporalmente. Agora, nesse tempo, é muito importante que a gente entenda que essa diferença de vibração entre tanto o campo eletromagnético da Terra, o que não está conseguindo ser medido diante de tantas alterações e na velocidade em que está, quanto a nossa diferença de vibração entre as relações, são só ajustes. Alguns ajustes, eles são definitivos, e aí você simplesmente vai precisar cortar e sair daquela linha do tempo, aquela conexão com determinadas pessoas, quanto outros são apenas temporários, e é só você dar uma cuidada de você e seguir em frente. Então, vamos sentindo essas mudanças. Agora é 12:21 e vamos fazer um rápido intervalo
nas ondas da rádio e já voltamos com mais Pura Vida Acontecendo. Fiquem aí. Estou em silêncio, mas na rádio está rolando intervalo. Então fiquem aí que eu já vou continuar. Oi, para quem tá chegando. Oi, Carlinha, estou no intervalo da rádio. Olha eu em silêncio aqui enquanto tem intervalo. E estamos de volta com a Pura Vida Acontecendo, transmitindo para radiocultura.arte no Instagram, no YouTube e nas ondas de rádio 930M. Estamos aqui falando da Pura Vida Acontecendo e vamos dar sequência à nossa perspectiva do céu astrológico. E tem algo bem interessante para a gente falar aqui dessa frequência de oscilações, de reinícios, de resets. Se a gente está sempre no limiar de alguma travessia, isso é natural que a gente acesse os oráculos e as perspectivas e fala, vem aí uma grande mudança, só que o tempo para cada pessoa é diferente. Mas quando a gente se conecta com um senso, uma frequência em comum e a gente consegue puxar, magnetizar essa energia para os elementos vigentes, a gente percebe o seguinte: estamos todos passando por processos emocionais que, quando sabemos ler os sinais dos tempos, a gente percebe que não é mais igual antes, não. Que as situações de mudança pelas quais a gente já passou na vida e todo mundo já passou por coisa arada na vida,
As situações de mudança que a gente passa não é mais qualquer coisinha, não. E aí a gente percebe essa ação das águas internas. Por mais que o Sol esteja ingressando em Áries nesse ano novo astrológico e seu elemento seja regido pelo fogo, a gente está falando de uma qualidade, mas que faz uma grande conexão e conjunção com o Netuno que está em Peixes, com o nó do norte que está em Peixes, esse baile todo da Lua navegando ali por Escorpião, e aí tem um trígono com Marte em Caranguejo e Saturno em Peixes. Isso significa que antes desse fogo começar a trabalhar a largada e as situações de abertura real, que o ano nem começou de verdade, isso aqui é só um ensaio, o que acontece? A gente tem essas águas empurrando as situações. Então, imagina uma maré cheia. Imagina isso aqui dentro de você. Essas ondas, essas frequências, elas vão intensificando para que os outros elementos, fogo, terra e ar, possam ser trabalhados na sua presença de manifestação logo na sequência. Então não adianta querer resolver uma situação externa sem estar com ela resolvida internamente, emocionalmente. Não adianta querer ver uma coisa materializada se você não tem consciência do desejo, do porquê, de como, de para que você quer aquilo ali. Então, sim, as coisas podem até acontecer num nível de inconsciência, mas o perrengue é grande, não é? Quando a gente não sabe por que a gente quer alguma coisa, por que a gente está se relacionando com uma pessoa, por que a gente está em determinado trabalho, por que a gente faz o que a gente faz, o perrengue é grande. Porque a vida fica encarregada de te mostrar aquilo que você não está querendo ver ou não está se perguntando. Então, para a gente conseguir usar todo esse marco que as águas estão trazendo, principalmente porque a vida está preparando um terreno para o coletivo passar por uma transformação muito importante entre 2025 e 2026, essas águas dessas semanas, elas são aceleradores para que a gente esteja sintonizado e presente emocionalmente com aquilo que nos diz respeito. E água em movimento é sempre transformação. A água saindo dos seus estados e das suas temperaturas e ritmos sempre vai denotar algum tipo de transformação. Então, quando ela se junta com o vento, ela transforma. Quando ela se junta com a terra, ela transforma. Quando ela se junta com o fogo, ela transforma. Quando ela se junta com o ar, ela transforma. Então, com todas essas manifestações, algo floresce, algo sai do lugar e algo fica mais calmo. Então, essas amenizações de uma situação e intensificações de outras, elas acontecem simultaneamente. Não há muito tempo para que a gente administre mentalmente as situações como talvez estivéssemos acostumados. Porque o despertar para novas verdades, ele se torna recorrente, a nossa consciência vai expandindo no sentido de começar a perceber coisas que antes não se percebia, de começar a ter que se mobilizar de formas que antes a gente não tinha maturidade espiritual para fazer. Isso serve para todos que sentem que isso faz sentido. Isso pode ficar claro daqui a um tempo, quando as experiências começarem a se manifestar, porque os desafios aparecem, mas a gente entende que também não estamos aqui mais à toa. Não estamos aqui para saber como as coisas funcionam, mas sim para relembrar por que as coisas são como são. Então, junto dessa dança de estações, de ano novo astrológico, esses encontros, essas retrogradações no céu, vão fazendo com que essa orquestra, essa dança, nos mostre o que precisa cair, o que precisa se revelar e o que cabe a nós decidir.
estes ajustes finos, onde pequenas mudanças trazem grandiosos impactos, estão num curto prazo. A gente está falando de coisas que ainda estão se organizando e se mostrando do dia 17 a 23 de março. Isso são segundos para a nossa pura vida acontecendo. Mas é importante que a gente acenda e assente essas informações para integrar o nosso compromisso, assumir o que de verdade nós queremos daqui para frente, assumir os nossos propósitos diante de cada área da nossa vida, porque tem coisas que são inegociáveis e são sagradas e você não pode mais, quer dizer, poder até pode, né? Mas não precisa mais abrir mão daquilo que é inegociável, sagrado e importante para você, para atender as emoções, as expectativas alheias. Muitas vezes você não vai conseguir fazer esse corte e eliminar essa situação de uma vez, mas você vai aprendendo de dentro para fora a se comprometer e a se respeitar para que quando chegue o momento de fazer este corte, você fique inteiro, inteira e não se corte junto. Não se abale junto com as mudanças que vão acontecer. O que é importante é a gente consagrar, então, na nossa vida, meus consagrados, coragem, né? Coragem é algo para a gente consagrar, para a gente colocar aqui na nossa cabecinha, no nosso coração, todos os dias, essa intenção, que eu tenha coragem, ou seja, que eu saiba viver com o coração todos os dias, que é um chamado que não dá mais para ignorar. Quando é que vem o aperto no peito? Quando é que vem o desconforto? Quando é que vem a ansiedade? Quando a gente não está atendendo aquilo que o nosso inconsciente, de alguma forma, está tentando mandar e sintonizar como mensagem. Então, nesses dias, é muito importante que a gente entenda como um rito de passagem. Seja lá o que você estiver vivendo na sua vida, entenda que é um rito de passagem. Volte para você. Coloque essa integridade e esse respeito com você mesmo internamente. Nós vamos ter cada vez mais muitas informações dissonantes, muitas pessoas usando desses recursos e dessas ferramentas para trazer coisas superficiais, para gerar desconforto, para gerar medo, para aumentar esse nível de ansiedade, para gerar distração e entretenimento, mas não é o meu papel fazendo a pura vida acontecendo e sendo Vanessa Parambi. Então, quando a gente vai trazendo essas ativações para nossa consciência, para que a gente compreenda a importância de ser íntegro, de ser firme, de ser coerente, de colocar as nossas responsabilidades e ações com amor por estarmos vivos aqui agora, é para que a gente esteja também pronto para o que der e vier e saiba como auxiliar e como pedir ajuda. E saiba que a roda da vida, a roda do destino, ela não para a gente ficar sofrendo. Mas a gente precisa transformar as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos desafios em pura vida acontecendo. Porque no final das contas, a gente sempre sabe o que fazer. A gente sempre sabe o que vai acontecer, mas a gente não quer ter tempo para escutar? Então, salvar e resgatar a força dessa sabedoria interna, independente de você entender de astrologia, de tarô, de oráculos, de frequência, de energia, esquece essa parte técnica. Aqui é para a gente fazer essa ativação de resgate da nossa sabedoria interior, para colocar para o mundo que o que a gente carrega dentro do peito é o mais importante para a gente seguir em frente. E essa confiança é que é inegociável, essa confiança que vale ouro, essa confiança que precisa ser ativada antes de você saber o que é que você vai fazer com o teu problema. Não vai dar para caminhar mais sem esse pequeno recurso. Maravilhosa da Carla tá comentando aqui no Instagram. Por isso que eu te escuto toda semana. Alegria!
É isso, gente. E é por isso que a gente precisa também se ouvir toda semana. Essas ativações é para que a gente, então, coloque essa consciência em entender que se o tempo está acelerando, a gente também precisa puxar fio por fio para atravessar os nossos portais e fazer com que as nossas bases estejam cada vez mais firmes. Se a gente está num céu retrógrado, a gente vai ter que redobrar a atenção, porque nem tudo é o que parece. As revisões, elas vão cutucar aquelas coisas que não foram ditas, aquelas coisas que não foram compreendidas. Então, não se abalem por qualquer mal entendido. Não se abalem porque alguma coisa que não foi resolvida lá atrás, ela volta com intensidade. Quando você vê, você tem que resolver milhares de coisas ao mesmo tempo. Aquilo lá de trás, o que você está se preparando para daqui a pouco, aquilo daqui. Não se precipitar é muito importante, porque reunir confiança, reunir coragem para fazer o que tem que ser feito não é se precipitar, não é trocar os pés pelas mãos, não é dar um passo maior do que a perna, é você reunir força. E muitas vezes, na maior parte das vezes, o silêncio e a paciência carregam uma semente de força muito maior do que o gasto energético que às vezes você usa para resolver a situação de forma imediata. Então, saber negociar, saber criar essa maleabilidade para as situações é muito importante, porque a gente vai diminuindo os ruídos, vai diminuindo essas mensagens truncadas, vai diminuindo as decisões que acabam gerando mais desgaste porque foram precipitadas e às vezes faltava confirmar uma coisa, reafirmar outras. E aí você vai prestar atenção no seguinte: a dança do céu astrológico, a dança da pura vida acontecendo, a dança do destino está quase no limite de dar espaço para ilusões. Então, quem quer continuar se iludindo, se entretendo, falando de coisas super aleatórias, quem quiser continuar fingindo que não tem nada de importante acontecendo, quem quiser deixar a vida levar e deixar as coisas assim mesmo, quem não se preocupar com nada além do que vai fazer no final de semana, tá tudo certo, gente. Alegria. Mas assim, se o caminho está se repetindo, não adianta reclamar, porque não é à toa que a gente fica aprisionado em repetições de padrões de relacionamento, de ciclos de trabalho, porque olha direito onde você pisa. Se você sempre pisa no mesmo lugar e não vai para onde tem que ir, as coisas se repetem. Ah, mas eu queria que essa situação ficasse na minha vida. Quem tiver que ficar, que prove que tem condições de ficar. Porque as situações que se seguram no vento, que se seguram num terremoto, que se seguram num incêndio, que se seguram numa enchente, elas não ficam muitas vezes a partir das suas estruturas visíveis, mas elas ficam com aquilo que tem força para reconstruir onde elas precisarem. Então, é claro que eu não estou falando aqui de situações de catástrofes objetivas, eu estou falando aqui dos processos emocionais que a gente muitas vezes não bota para ir para frente com medo de que as coisas sejam levadas. E aí, no medo da situação ser levada e continuar no mesmo lugar, repetindo o mesmo padrão, é que a tempestade vem com tudo depois, porque não se protegeu, porque não se antecipou, porque não fez o que tinha que ser feito. Então, vamos fazer mais um intervalo para refletir sobre a pura vida acontecendo e aí vamos para o nosso oráculo semanal. Muito que bem. Já voltamos!
Michele está dizendo que nunca teve nada e perdeu tudo. Entre aspas aí a mensagem, né? É aquela coisa de nunca tive nada e perdi tudo. Vamos ver se é isso aí, se isso é referência para se repetir, né, gente? Intervalo da rádio. Acho que eu vou criar uns jingles para ficar aqui no Instagram para não ficar em silêncio. O que vocês acham? E estamos de volta com a Pura Vida acontecendo. Alegria, alegria! Aqui falando sobre as diversas situações com a retrogradação de Vênus e de Mercúrio, entre eclipses, ano novo astrológico, pura vida acontecendo e as repetições que a gente pode cair na cilada de fazer se a gente não prestar atenção. Então vamos lá, recapitulando para a gente ir para os nossos oráculos na mesa. Muito atentos às repetições, entendendo que já aí nessa semana, com as retrogradações e o eclipse, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na pura vida acontecendo na semana seguinte, quando a gente já estabilizar essas conexões e for falar sobre o eclipse, é muito importante ter esta sabedoria emocional para finalizar ciclos. Pois é. E aí, não adianta ficar chorando as pitangas se você quiser continuar no mesmo lugar. As consequências são inevitáveis. Mas como é que eu vou ter sabedoria emocional para lidar com isso ou aquilo? Lembrem-se, eu estou falando de uma forma generalizada, porque aqui é um oráculo semanal, aberto ao público, cada um vai pegar aquilo que fizer sentido. Se nada disso que eu estou falando faz sentido, tá tudo certo também. Vai procurar alguma coisa que faça sentido para você, não vamos nos atormentar por isso, mas se o caminho está se repetindo, primeira coisa é falar menos e escutar mais. Primeira coisa é não ficar correndo atrás daquilo que você precisa de tempo para resolver. Não queira se antecipar na sua decisão sem ter claro por que é que você precisa tomar aquela decisão. Se as situações estão se fechando, não force num primeiro momento. Aquilo que você precisar de alguma forma abrir ou persistir, vai abrir uma brecha no momento em que você tiver sustentação energética para dar sequência. Fortalecer o que é verdadeiro para você. O que é verdadeiro? O que realmente nutre a tua alma? É aquele momento que você janta com a sua família? É aquele momento que você está praticando as suas atividades físicas? É aquele momento que você está estudando? É aquele momento que você está trabalhando? É o momento que você deita para dormir? Não interessa. Se fortaleça nesses pequenos momentos, porque é ali que você consegue criar energia para sustentar coisas maiores. Então, é muito importante que a gente dê essa consciência para se preparar para os tempos que vêm pela frente. E com o nosso oráculo semanal, costurando com toda essa conversa, temos a carta da consciência. Aqui no Instagram e também no YouTube vai aparecer a imagem desta carta. Olha só esses vórtices energéticos que desenham o que seria então a consciência, né? Olha que interessante o que a carta diz aqui. A sua consciência pode estar no piloto automático. Agora é hora de usá-la voluntariamente para perscrutar e compreender outros seres. Por meio da consciência, a vida adquire inteligência por meio dela mesma. Examine os padrões da vida,
as cores, as formas, os sons e os gestos, tendo em mente que tudo está espelhado em você mesmo como um desdobramento da evolução. Talvez você se dê conta agora de uma certa parte de um problema no qual está envolvido ou examinando. Mantenha a atenção desfocada, como se estivesse fitando uma parede branca. Deixa simplesmente a mente aberta, mantenha essa mente aberta, sem se concentrar tanto num objeto, pelo maior tempo que você puder. Agora, o que surge na sua consciência? Não julgue, não censure, nem deixe a mensagem ser divagada pela mente em busca de explicações. Apenas testemunhe, isso é consciência. Fique consciente, então, das outras pessoas por intermédio de si mesmo. Visualize e sinta a consciência dentro da sua mente, do seu coração e do seu corpo todo. A consciência diz: contemple os outros por meio de si mesmo. Transforme a ignorância inconsciente na consciência de que todo o universo está vivo e consciente. Sinta toda a evolução como a sua linhagem ancestral. E a afirmação que essa carta traz ao final é a seguinte: por meio da consciência, eu participo da inteligência universal. Por meio da consciência, eu participo da inteligência universal. Então, esse é o chamado para a gente expandir a nossa percepção, entender o que precisa ser transformado e agir com mais clareza diante desse novo ciclo que chega. E vamos agora ao baralho cigano, que mostra como lidar então com esse processo. Ok, estou sabendo que eu preciso aqui trazer uma consciência para esses determinados padrões e acontecimentos, e aí a gente tem a carta da posição da mochila, que é aquilo que a gente libera das nossas costas. O peso que fica para trás nessa semana está frequenciado na carta do baralho cigano navio. Então, o navio ele vai falar sobre sair de um lugar e ir para o outro, principalmente deslocamento, transições e partidas inevitáveis. Só que nessa posição ele tá na nossa mochila, né? Então, ele vai alertar sobre essa necessidade de soltar bagagens emocionais e ciclos antigos que já cumpriram o seu papel. Generosamente, o nosso oráculo semanal da Pura Vida Acontecendo reforça isso, semana sim, semana não. Olha lá, essa bagagem aí já cumpriu o papel, o que você tá levando em forma de barquinho, não é mesmo? Então, para iniciar essa nova fase do ano novo astrológico, a gente vai ter que fazer um arremate final aí nessa mochilinha e deixar para trás padrões que nos mantêm ancorados em velhas águas, em velhos medos, em velhas situações conhecidas e soltar de uma vez o que talvez tinha sido a carta da âncora da semana passada, né? Essa âncora para confiar no fluxo da vida. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Pois não vai mesmo. Se continuar no mesmo lugar, vai continuar sem saber o que fazer e sofrendo. É melhor fazer alguma coisa e deixar que o desconhecido se apresente, porque ou você confia ou você não confia no fluxo da vida. Não tem como ter um meio termo e carregar barquinho na mochila mais. Então, o que abre caminhos é a gente deixa, salta, achei incrível isso aqui, a gente deixa o navio, salta do barco e vira peixe. Aí a gente tem a carta de abre caminhos no baralho cigano, que é a carta dos peixes. Ah, mas eu não sei nadar. Aprende a nadar nadando. E aí o que precisa ser feito então? O que abre caminhos? Peixes é símbolo de abundância, de fluxo, de intuição, de prosperidade, de vai. Usar todas essas águas emocionais para falar: eu confio, eu me entrego, eu não quero entender, eu simplesmente quero estar aonde eu preciso da melhor forma possível, porque eu sinto que faz sentido, porque eu deixo que a pura vida acontecendo se manifeste. E aí a gente entende o que a gente tem disponível como ação, mas essa ação ela precisa estar alinhada com esse sentir. Essa ação, ela precisa de conexão espiritual
que é, puxa, eu estou aqui agora e eu tenho capacidade de fazer isso porque eu sou muito mais do que eu imaginava. Então, a espiritualidade, ou se vocês quiserem chamar de universo, ela responde quando a gente está aberta, quando a gente se entrega, quando a gente navega sem resistência, quando a gente não fica ali só grudadinho no barco falando, não, eu preciso disso aqui, porque sem isso aqui eu não tenho nada. O quê? O quê? A espiritualidade com todas essas informações disponibilizando tanto, com toda a biologia e inteligência que você tem dentro de você, você acha que se não for isso que você está vivendo, você não tem mais nada? Opa, peraí. Aí a carta dos peixes vem e deixa muito claro a mensagem do oráculo da semana, do início desse ano novo astrológico, desse momento entre eclipses, dessas novas frequências oscilando e se restabelecendo em terra, para dizer, solta. O que você precisava fazer até aqui já cumpriu a sua função. Foi legal ou foi péssimo, não interessa. Confia que o fluxo da vida agora vai te levar para outras circunstâncias. Então, o que a gente precisa aprender a questionar são os nossos padrões, os nossos hábitos, as nossas formas de ver sempre do mesmo jeito. Não é o que a vida está colocando para a gente, não é o que está acontecendo no planeta. Isso são situações inquestionáveis, porque elas são temporárias, são ajustes finos. Em toda malha material, em toda malha temporal, em toda malha espiritual, precisa-se de ajustes para que a gente continue evoluindo. Então, se você cuidar da sua malha pessoal, da sua rede de energia individual, isso já vai dar energia para que a própria consciência siga esse fluxo, para que a pura vida acontecendo se manifeste a partir do que você faz. Então, é muito importante que a gente faça essas liberações, entendendo que sim, estamos vivendo tempos desafiadores, de muitos conflitos, que exigem muita ação, diplomacia, resguardo, mas que as pequenas decisões que a gente toma, elas influenciam muito mais do que a gente imagina, porque está tudo interligado. Se você soltar o que está pesando, já ajuda. Se você fluir um pouquinho mais com confiança, já ajuda. E se você agir com confiança, com coragem, e vai se entregando, maravilha, porque aí, na próxima semana, com mais energia, a gente retoma essa pura vida acontecendo, falando já de um outro nível, sobre outros assuntos. É isso aí, como a Suzane e a Carla disseram, seguir o fluxo, cuidar da própria vida já é um grande passo. Graças a quem estava aqui me acompanhando, graças a quem vai chegar e graças a quem nunca vai chegar, porque a pura vida acontecendo é isso aí. Besitos! Nos encontramos quarta-feira ao meio-dia, na semana que vem. E hasta luego! Ótima semana!